Inês aqui e hoje eu quero trazer um vídeo falando para vocês como que tá sendo ficar sozinha, recomeçar. Como que é essa sensação de ficar muitos anos, inclusive eu nunca morei sozinha. Eu saí da casa dos meus pais e fui casar. Então agora está sendo a primeira vez aos 48 anos que eu estou realmente morando sozinha. Então eu quero trazer esse vídeo na questão assim do dia a dia e as coisas que eu tenho feito que tem me ajudado e como que eu tenho fugido de algumas coisas, sim, porque você vai precisar fugir de algumas coisas, de alguns lugares, de algumas situações, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Eu tenho 48 anos e eu estou recomeçando. Eu aluguei aqui um lugar, então aqui nós estamos conversando da cozinha, que é um lugar bem legal, bem tranquilo. Então eu hoje fiquei pensando, o que que eu vou conversar com o meu público hoje, com as pessoas. E outro dia uma seguidora também pediu um vídeo sobre autoestima e dá para trazer, dá para casar as duas coisas. Por quê? Porque quando eu saio de um relacionamento, principalmente o meu, que foi de muitos anos, eu preciso viver essa solitude. Mas como que eu vou viver essa solitude? Eu preciso encontrar coisas para quê? Para me ajudar. Então eu preciso me puxar para cima. Teve uma mulher que colocou no meu Instagram que ela está há 38 anos no luto. Então, o luto é o lugar da tristeza, da depressão, das lembranças. O luto é o lugar que você não aceita, em que algum lugar você não entende, você quer até que a pessoa volte. Então, essa questão de recomeçar e viver esse luto para poder ir para outra fase, eu estou fazendo algumas coisas, eu fiz outras, então eu quero trazer aqui para vocês essa questão do dia a dia, o que tem me ajudado, o que eu tenho feito, como diz, né, do que eu tenho me alimentado, o que eu tenho lido, o que eu tenho feito. Então, de início aqui, eu quero trazer para vocês algo que para mim fez bastante sentido. Esse perfume aqui, ó, eu usei ele quando eu era solteira. Tati, do Boticário. Eu usei ele quando eu era solteira. Então, existe uma premissa, existe um lugar que nós falamos assim, que em algum lugar da nossa vida, nós fomos felizes. Então, quando a gente está num quadro de dor, a gente costuma lembrar só das coisas negativas. Então, eu pensei, eu vou lá na minha adolescência, na minha juventude, que ali dos 12 até os 17 anos, eu tive 5 anos que eu fui extremamente feliz, extremamente produtiva, que eu tive muitos amigos, que eu fui muito feliz no meu trabalho, nas minhas escolhas, que eu tive o meu primeiro namorado. Então, eu pensei, nossa, eu vou lá no Boticário. Quando eu cheguei lá, que eu senti o cheiro do perfume, na mesma hora veio aquela sensação. Então, isso se chama memórias olfativas. Então, aqui, se eu pudesse dizer para vocês hoje, me ajudou bastante. Então, essas memórias olfativas, elas vão estar em todos os lugares, seja no cheiro de uma comida, seja no cheiro de um perfume, seja um amaciante, os cheiros, essas memórias, ou elas nos ajudam ou elas nos impulsionam. Então, isso aqui tá fazendo um bem para mim. Tanto que agora, a hora que eu fui tomar banho, me arrumar, porque todos os dias agora eu tô arrumada. Então, todos os dias eu me arrumo, e isso foi algo que muitos anos eu já criei, já trouxe isso para mim. E quando eu fui passar o perfume, eu assim, nossa, eu vou fazer um vídeo para elas agora contando essa experiência das memórias olfativas. Então aqui, procure memórias olfativas, evite perfumes masculinos, evite, eu teve quando logo que eu saí de casa, eu lembro que eu pegava Uber pra vir de casa, pra ir pra casa, enfim, e eu ando de Uber até hoje, né, mas enfim, mas eu lembro que os perfumes dos Uber, a maior parte eram perfumes que eu gostava e que me remetia a alguma lembrança. Então tem que ter esse cuidado, tá? Que a gente acaba... E hoje eu percebo que eu pego o Uber e hoje já não é mais tão constante aquela sensação daquele perfume, de atrair aquele perfume. Então temos que ter esse cuidado. Então fuja aqui de coisas que vão te trazer para aquelas lembranças. Então lembra que você precisa ir para outras coisas. Aqui a questão da memória olfativa do perfume, ela vai te ajudar. Então tem esse cuidado.
Então a questão do perfume, ela é muito presente. Então tem me ajudado bastante. Outra coisa que me ajudou muito, quando nós ficamos num relacionamento muitos anos e a gente se perde de si, a gente vai agradando e vai fazendo pelos outros e esquece de quem é. O que me ajudou demais, e hoje eu estava relendo um capítulo desse livro, que é o livro da Thalita Pereira, Deixe-me apresentar você. Ela fala sobre o quê? Sobre a nossa verdadeira identidade. Então, o que acontece? Então, aqui ela vai trazer a nossa identidade em Deus. E ela vai nos trazer esperança. Esse livro, ele é muito prático, ele tem exercícios. Então, aqui, qual que é a chave? O que acontece? Escolha bons livros. Escolha livros fáceis e livros que tragam essa questão de você se reencontrar, de você se reinventar, de você trazer de volta essa identidade, de você reconstruir. Então agora você precisa essa leitura, você precisa esse conhecimento. Então esse livro aqui, ele tem me ajudado bastante nisso, de voltar para a identidade, de voltar a saber o que eu sou, de trabalhar ali o que eu sou, o meu, né, o que eu quero, o que eu posso realizar, quais são as minhas capacidades. Por quê? Porque agora você vai precisar se entender. Sabe aquele negócio assim? Agora não tem mais com quem brigar. Agora, se você brigar, você vai brigar com você mesma. Agora você vai precisar se entender. Não tem pra onde correr. Então aqui também traz a questão do que? Da autorresponsabilidade. Agora eu me responsabilizo, agora eu faço por mim. Então, a questão do livro, ela é muito legal. A questão do livro, assim, eu gosto bastante, mas você pode escolher o quê? Filmes. Existem filmes que ajudam demais. Tem, assim, ali na Netflix, tem alguns filmes ótimos, sabe? De listas de pessoas que querem realizar sonhos. Por quê? Porque aqui você agora vai precisar reconstruir. Agora aqui você vai precisar ter as suas próprias vontades, os seus sonhos, e você vai precisar ver isso andar. E você vai precisar ver os resultados também. Então, eu também estava montando ali, que eu tenho uma mentoria, né? Uma nova mulher. E essa mentoria, ela traz isso. Eu trago 4 encontros, onde que essa mulher, ela vai poder chegar no momento presente. No segundo encontro, nós vamos trabalhar o quê? Os padrões familiares repetitivos. O que ela está repetindo familiarmente dentro da árvore genealógica, dentro dessa hereditariedade. O que ela tá, o que aconteceu, qual o trauma, o que aconteceu que essa mulher está repetindo. O terceiro encontro a gente vai trabalhar as mudanças de comportamento, a gente vai trabalhar diagnóstico composto, vai trabalhar alguma coisa porque o primeiro encontro ele vai trazer algo, e do segundo encontro em diante a gente vai, é um caminho, é uma jornada. Então a gente vai trabalhar diagnóstico composto, vai trabalhar mudança de comportamento. E no quarto encontro a gente vai traçar um plano com metas alinhadas, com objetivos, e essa mulher vai sair com ferramentas para ela poder se ajudar. Então aqui, se eu pudesse ser para vocês assim hoje, uma ferramenta que eu gosto bastante para você tomar decisões, tá? Eu vou explicar aqui para vocês que é uma ferramenta que eu amo. É uma ferramenta que eu uso para quando eu quero tomar decisões. Então, eu vou pegar o quê? Uma folha de caderno, vamos pôr aqui, né? Vou pegar uma folha de caderno e aí, de um lado aqui, eu vou colocar o que eu ganho e o que eu perco. Então, você precisa tomar uma decisão. Eu preciso, vamos supor, eu vou colocar alguns exemplos aqui meu. Eu precisava sair da casa da minha irmã, porque eu fiquei 4 meses lá. Então, eu coloquei assim, o que eu perco saindo da casa da minha irmã? Então, eu tinha lá a convivência com eles, tava tudo pronto, tava tudo lá. A gente tem uma convivência boa, a gente tem um relacionamento bacana, tem as crianças, é uma casa grande, uma casa já pronta, já tudo, né, no lugar, enfim. Então, eu tive que colocar ali, eu ia perder isso tudo, comodidade. O que eu ganho? Eu ganho o quê? Eu ganho esse tempo aqui pra mim, eu ganho que eu vou chegar, vai estar tudo do mesmo jeito, eu ganho a liberdade, eu ganho a questão do quê? Da minha autoconfiança, da coragem, eu consigo, né, vou desenvolver mais coragem. Então, aqui o que eu ganho. Aí você pode colocar. E aí, você deixa no papel, deixa ali.
depois você vai perceber quanta clareza você vai ter. Por quê? Porque em todas as suas decisões, você vai ter perdas e você vai ter ganhos. Todas as decisões. Então, o importante é você olhar para aquilo ali e você ter essa consciência. E aí você consegue ver o teu processo andar. Então, uma ferramenta que me ajudou muito foi essa. Outra coisa que é trabalhado na psicanálise, que são esses padrões inconscientes. Então, o que vai ajudar bastante vai ser isso também, tá? Você precisa ser acompanhado por alguém. Você precisa ter uma terapeuta, uma mentora, uma pastora, alguém para te acompanhar. E isso é muito importante, tá? Então, eu tenho a minha pastora, eu tenho a minha mentora. Então, assim, gente, todo mundo que tem alguém para acompanhar vai mais rápido, consegue os resultados melhor, não sofre, sofre menos, tá? Sofre muito menos. Você encurta o caminho da dor. Não que você não tenha que passar pelo teu luto. Mas aqui, o que eu percebo? Eu vejo mulheres sair de um casamento, do relacionamento que já estava lá esgotando ela, e simplesmente essa mulher sai desse casamento e daí ela vai cuidar de outras pessoas. E aqui é perigoso. Por quê? Porque existe uma troca de vício. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu parei de beber. Mas é quando vê a pessoa tá fumando o dobro do que ela fumava. Então, assim, tome cuidado em trocar os vícios emocionais. Por quê? Porque daí você sai de um relacionamento que você não quer ficar cuidando das pessoas. Não, vou sair de lá porque tô cansada, quero viver minha vida. E aí você não vai viver sua vida. Você vai só trocar, você vai cuidar de outras pessoas. Então, tem que ter esse cuidado. Eu agora tô fazendo os protocolos sobre isso, sobre agora o relacionamento com essa minha irmã mais nova, e fica um laço muito forte. Por quê? Porque é aquela pessoa que te ajuda ali no momento. Só que tem um momento que aí eu tenho que viver minha vida e ela tem que viver a dela. Então agora é isso. Então precisa entender essas dependências emocionais também. E aqui é um ponto que vocês vão precisar de profissionais para acompanhar vocês. Os vídeos aqui ajudam, tudo ajuda. Mas a partir do momento que você dá um passo para mudar, para melhorar, para investir em você, no teu autoconhecimento, para investir em outra pessoa, para esse dinheiro circular, para esse dinheiro também ir para a mão de outra pessoa que estudou, fazer essa questão desse dinheiro circular, você vai entender o que eu tô falando. Então, até mesmo a lei da atração, a lei da prosperidade, quando nós seguramos esse dinheiro e nós não acreditamos que outra pessoa consegue nos ajudar, a nossa vida não prospera. E se você quer vender serviço, produto, alguma coisa, também vai ficar... é assim, aquela questão, quando nós não valorizamos o outro, nós também não somos valorizados. É muito certo que se você é uma pessoa que você é muito, que você fica pedindo desconto, que você fica ali reclamando, que você fica dizendo, fulano faz tal coisa cara, é muito certo que você vai atrair outra pessoa do mesmo padrão, com a mesma percepção, com o mesmo pensamento. Então a gente atrai o que a gente vibra, a gente atrai o que a gente fala, a gente atrai o que a gente é. Então aqui tem esse cuidado de entender que existem outras pessoas que conseguem ajudar você. E aí quando você entende isso, você vira outra chave. Por quê? Eu já quero agora engatar essas duas coisas. Por quê? Porque os amigos que você tem não vão conseguir te ajudar. Principalmente os amigos que participaram com você desse casamento, desse relacionamento. Então aqui é aquela questão. Quando você sair de um relacionamento, principalmente de um relacionamento longo, você já vai precisar entender que vai mudar tudo. E eu digo tudo, gente, porque assim, pra mim foi tudo. Foi trabalho, foi amigos, foi lugar. Então assim, você vai precisar ter essa consciência de que eu vou precisar ter os livros, eu vou precisar ter uma ocupação, eu vou precisar ter o meu trabalho, eu vou precisar me ocupar. Para eu não cair na bobagem do quê? De ficar me humilhando para as pessoas, de ficar me vitimizando, de ficar lá naquele lugar que eu não vou crescer, lá naquele lugar que eu não vou me desenvolver. E ainda eu vou atrair um relacionamento parecido com o antigo perfil. Por quê? Porque eu não aprendi. Então, essa questão de se reencontrar, essa questão de você agora fazer essa tua jornada é muito importante.
Eu digo assim, gente, até pelo meu próprio, assim, até pelo banho que você toma, pelo cabelo que você arruma, pelo, sabe, você cuidar do teu corpo, cuidar da tua autoestima, tudo isso muda. Hoje eu tenho um cuidado, eu já me cuidava, porque essa questão de desenvolver a autoestima já faz alguns anos que eu já trabalho com atendimentos, já faz alguns anos que eu já mudei essa mentalidade, já faz alguns anos que eu não tenho mais aquela roupa de usar em casa, aquela camiseta velha lá dos vereadores, né, da política. Então, assim, já faz algum tempo que eu já tenho mudado a minha mentalidade, né, sobre não guardar coisas, sobre fazer o detox em casa, nas roupas, em mim, né. Então, assim, eu já faço isso. Mas assim, ó, agora, quando eu tô morando sozinha, gente, é muito diferente, assim, sabe? Assim, escutar o barulho do chuveiro, saber que eu tô aqui, que eu tô presente na minha vida. E isso é algo que não tem preço que pague. Não tem, não tem. Pra mim, hoje, não tem preço que pague eu fazer o meu café, eu tomar o meu café. É por isso que nós também temos que viver essa parte da solitude, mas também já entender que depois dessa parte de viver a solitude, de recomeçar, se você tiver vontade de se relacionar com alguém, aí você vai precisar se preparar. Então, por isso que a gente vai de mudanças em mudanças. Então, as mudanças elas vão vir. Então, para você se preparar para esse outro relacionamento, para você desenhar até. Se você disser, puxa, agora eu vou me preparar para outro relacionamento, aí então eu vou desenhar. Só que, primeiro momento, você vai precisar liberar esse antigo relacionamento, ou os relacionamentos antigos. Liberar o que foi, olhar para frente, traçar um objetivo. Então, aqui é bem importante isso. Então, assim, a questão da memória olfativa, a questão do livro, a questão das pessoas e os ambientes, tá? Então, os ambientes aqui tem algo que eu trabalho bastante, eu estudo muito, que é a parte espiritual. Então, hoje eu entendo que a questão dos territórios, elas também, como a gente sabe que existe o bem, existe o mal. Então, existem territórios que não são para você e são territórios espirituais. Então, por isso temos que orar a Deus, pedir discernimento, e eu falo isso com muita clareza, porque hoje eu fui morar num lugar e eu achava que lá eu ia ser muito feliz, porque era isso, porque era aquilo, e eu fiz mil e uma promessa, promessa não, e eu idealizei algo que eu achei que era. E fiquei 2 meses lá. E tudo cooperou para que eu saísse daquele lugar. Como se fosse empurrada para fora daquele lugar. Então, assim, hoje eu vou lá, caminho, passei, um lugar que eu gosto bastante, mas não era para eu morar lá. E que bom que eu percebi. Por isso que quando nós estamos muito para fora, muito no barulho de fora, a gente não consegue entender os lugares que são para nós e os lugares que não são. E agora, trazendo mais para esse campo espiritual, quando eu saí do casamento, eu recebi uma palavra de Deus. Eu recebi uma palavra de Deus. Então, o que acontece? Eu estava no último lugar que eu trabalhei, como CLT, e eu estava lá, eu trabalhava numa casa de família, e eu estava lá arrumando um cômodo, e o Espírito Santo veio e trouxe para mim essa clareza. Que uma mulher separada no mundo é uma porta arregaçada para essa mulher acabar com a vida dela. Por quê, gente? Porque assim, ó, a questão da separação, a questão do divórcio, ela é muito delicada. Ela é muito delicada porque já vai lá para a questão da igreja, da sociedade, da família. E aí, se essa mulher, ela não está alinhada com Deus, ela não tem um relacionamento com Deus, e às vezes ela não tem apoio, como eu tive das minhas irmãs, tem família que não apoia a saída dessas mulheres dos seus casamentos. Então, vocês imaginam, se essa mulher não tem um relacionamento com Deus, o que vai vir para essa mulher? Festa, balada, bebida, droga, prostituição.
E isso é algo que vocês imaginam. Eu hoje, tendo a forma física, a vitalidade, a aparência que eu tenho hoje, né? Que não é que eu me acho, gente, mas realmente eu sou muito feliz com o que eu tenho, com o meu resultado. Eu sou muito feliz, porque não é de hoje que eu venho buscando. Isso já são quase 10 anos, são 8 anos de busca. Então, eu sou muito contente com a minha forma física, com tudo, com os resultados que eu busquei, né? Na minha autoimagem, na minha autoestima. Então, vocês imaginam como que seria se eu não tivesse escolhido ficar na presença de Deus. Então, isso é importante aqui para as mulheres que estão me ouvindo, você ter um relacionamento com Deus. Primeiro, que você vai se sentir muito sozinha. Segundo, que a tua identidade vai estar distorcida. Então, você vai deixar uma porta aberta para ouvir muitas vozes, você não vai ter discernimento, você vai oscilar de humor, mas se você estiver ali acalentada por Deus, acalentada pela palavra, acalentada pelo Espírito Santo, você vai entender o que eu tô falando. Então o Espírito Santo veio e falou, disse, olha, e eu também, tem outra coisa que eu tenho ouvido falar, que quando a gente busca Deus, não é só para nós. Quando a gente busca Deus, é tão grandioso que tudo isso vai para outros lugares. Por exemplo, eu tô aqui, morando aqui, só que eu vou orar aqui. Eu vou pedir Deus, acampa anjos nesse lugar. Então, quem mora nesse lugar vai ter essa proteção. Orar pelo meu filho. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu falo para as mães, eu digo assim, ó, as mães, elas não entendem que elas têm total acesso a Deus para orar pelos seus filhos e não usam. Então, eu entendi que eu precisava também ficar na presença, que eu precisava buscar Deus, e ontem até eu fui no culto e foi pregado a renúncia. Então, todos os dias eu tenho que renunciar. Por quê? Porque é sobre isso, porque a separação não é para você sair do casamento, para você ir pro baile, para você se envolver com mais um monte de homens e tá trazendo as demandas deles para vocês, e daqui a pouco vocês vão, vai dar tudo errado, gente. E a gente não sai de um casamento, de um relacionamento longo que a gente tá lá, que a gente não tá infeliz, que a gente não tá feliz naquele lugar, para ser infeliz aqui também. Só que daí vai depender do quê? Vai depender das nossas escolhas. Poxa, se eu tomei uma decisão de sair de um lugar que eu não gostava, que eu dizia que me feria, se eu sair de um lugar que eu falava que eu estava descontente, e agora eu tenho a oportunidade de mudar tudo isso e fazer diferente, gente, faz diferente. Olha pra você, se desenvolve, faz uma conexão com as coisas boas, procura coisas boas, procura pessoas boas. Não é simples, é cada dia. Eu lembro que até os 3 meses, gente, assim, é muito pesado. É triste mesmo. Mas depois você vai perceber que o caminho vai trazendo. E hoje eu digo assim, ó. Eu imaginava que era muito mais difícil, gente. Eu imaginava que era muito mais difícil. Só que, como eu falei, a gente só pensa na parte negativa que não vai dar certo. E aí quando eu penso que vai dar certo, quando eu penso que há possibilidade, quando eu tenho a esperança, e o que Deus traz para nós? Esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro bem presente. E ali quantas vezes fala, ser corajoso, ser forte e corajoso. Ele traz essa palavra de esperança e ele faz com que a gente todos os dias tenha coragem de prosseguir. Então, o vídeo de hoje eu gostaria de trazer essas coisas aqui para vocês. Por quê? Porque eu vejo assim, ó, muitas mulheres sofrendo cada vez mais, perdidas cada vez mais, gastando energia com quem não quer, tentando mudar adultos que têm vida própria e nem querem. Aí depois ela diz, mas eu te ajudei, perdi meu tempo, perdi meu dinheiro. A pessoa diz assim, mas eu não te pedi, você fez o que você quis. Então tenha esse cuidado. Tenha esse cuidado do que? De não estar desperdiçando o teu tempo, tua energia, o teu dinheiro com coisas que não são tuas. Os outros adultos, eles têm que fazer por eles. Você tem que fazer por ti. Só que você precisa escolher, você precisa decidir. Então, assim, a partir do momento que você tem essa consciência,
tudo vai funcionar diferente. Não vai ser um mar de rosas, mas assim, gente, vai ser muito simples. Então é simples viver bem, é simples viver em paz. E então assim, ó, busca a tua paz. Eu sou uma mulher que eu busquei a minha paz. Eu busquei a minha paz. E eu digo assim, ó, hoje eu agradeço a Deus toda hora, todo momento, todos os dias. E eu tenho me alegrado. Deus tem trazido outras mulheres para eu estar ajudando, para eu estar trazendo a minha experiência. Então assim, ó, faça o teu recomeço, mas se cuide, zele o teu corpo, leia bons livros, se recolha, faça o teu silêncio, a tua solitude, escreva, faça o mapa dos sonhos, busque histórias de sucesso, porque aqui também é um grande segredo. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava com um relacionamento abusivo e aí o cara disse que tinha se restaurado e tal, não sei o que, e ela deu uma outra chance para ele. E aqui tem várias histórias dessa na internet. Aí ela deu outra chance para ele. E em pouco tempo que ela deu essa chance para ele, ele fez tudo de novo. Então assim, ó, o relacionamento abusivo, tá? Do homem que tem o traço narcisista, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para voltar com você. Ele vai fazer de tudo para voltar com você. Só que quando ele voltar com você, ele vai jogar na cara tudo que já foi e ele vai dizer, agora você vai ver só o que eu vou fazer para você. E dependendo da violência desse relacionamento, é onde que até algumas mulheres estão morrendo. Porque ela voltou para aquela promessa e esse homem, ele tem esse traço narcisista, esse traço psicopata, esse traço, sei lá, essa negócio dentro dele ali, essa ruindade, e ele vai botar para fora e ele vai te ferir. E ele vai ferir essa mulher e ele vai matar essa mulher. Então temos que ter esse cuidado aqui, tá? Então assim, ó, saiu do relacionamento, gente, não volta. Não volta. Fica, permanece. Faz as ferramentas. Por quê? Porque se você decidiu, você decidiu. É assim, ó, o que acontece com as coisas? Por que não vai? Porque você decide e volta, e o que acontece? Nada acontece na tua vida. Então, por isso que nós temos que decidir. Eu vou fazer isso a partir de agora. Eu vou fazer aquilo, mas de verdade. Mudar o teu comportamento, mudar as tuas ações. E aí sim você está dizendo para Deus, para o universo, que você quer. Você está dizendo, sim, eu quero essa mudança. Sim, eu quero essa nova vida. Então, vou deixar esse vídeo aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo aqui no canal.